Luciane Magri, primeiro a entrar na live. Tá me ouvindo, Lu? Beleza. Vanessa. O pessoal do LabioX está entrando. Henrique Otto. E aí, Henrique, tá apitando muito, Henrique? Manda um abraço aí. Beleza, Lu? Obrigado. Entrou minha esposa. A família tem que participar. Manda um abraço pro Kaká. Buda, Josefina, tá onde, Josefina? Na Argentina? Como é que tá as coisas aí? Estão dando um baile no Brasil em relação aos comportamentos em relação à Covid, Josefina? Bah largou a gente, largou Prudente, tá em Bauru, sacanagem, Bah. Beleza. Tá tudo parado, né, Otto? Não, isso eu sei, mas você tá firme e forte como juiz, né? Vai pra Alemanha, Otto, vai apitar jogo lá já tá rolando as coisas. Milena, tudo bem? Legal. A professora Camila chegou já. Que bom. Legal, Camila Padilha. As duas professoras Camila estão aí. É isso aí, ó. Tu vai para a Alemanha, vai apitar jogo lá, ganhar em euro. Ô Maurício, sumiu do curso, Maurício. Volta para a educação física, cara. Vamos lá. Pessoal, deve ter gente aqui que é de outra parte do país. Pessoal convidado aqui do professor Marzo. O professor Marzo entrou já. O professor Marzo, espera um pouquinho só que daqui a pouco eu te chamo, tá? Quem é de fora aqui do estado de São Paulo, manda um oi aí, fala que estado que é, por favor. Vamos conhecer o pessoal que está aqui só para saber quem que está participando. O Alisson, um monte de aluno meu aqui, que legal. Show de bola. A Ana tá aí também. Brasília, Salvador, que legal. Carapicuíba, cara, eu vou fechar essa live. Carapicuíba fechou aqui, ó. Professor Fábio Lira de Carapicuíba. Pensei que eu não ia pegar ele aqui. Olha lá, Josefina, vamos torcer para que dê tudo certo. Maranhão, Boston, nós temos um cara de Boston aqui, ó. Meu irmão Luciano, que legal. Santa Catarina, Brasília em peso, tá falando o Vitor aqui, ó. O que é? É o UNB, o CB ou é outra faculdade? Recife, que legal. Niterói, show de bola. Aí, Vitor, muito legal. Pessoal, vamos começar então. Muito obrigado aí, ó. Então, nós estamos aqui na segunda live do curso de Educação Física. É alguma coisa aí que eu, professor Fábio Lira, organizamos. E no primeiro ciclo, nós conseguimos aí mais duas professoras, gente boa pra caramba, a professora Luciane e a professora Andréia, para participar. A professora Luciane, segunda-feira, vai receber o professor Guilherme Borges Pereira, da UFSCar, fisiologista. Show de bola vai ser. E eles vão falar uma coisa bem interessante para todo mundo. Vai falar sobre a iniciação da vida científica e docente. Aproveitem, tá? E finalmente, para terminar esse primeiro ciclo, porque nós vamos ter mais, ó Luiz Gustavo. Ô Luiz, saudade da academia, cara. A professora Andréia recebe a Bianca Ramalho, da Uninove, tá bom? Bianca vai falar junto com a professora Andréia, que trabalha com isso aqui na Unesp em Prudente, sobre câncer de mama, prescrição de treinamento físico, obviamente para as mulheres. Tá? Agradeço a presença de todos. Serginho, obrigado, Serginho. Andressa, saudade da nossa cantina, Andressa. Belo Horizonte, muito obrigado. Minas Gerais de novo aí. Então, pessoal, é o seguinte, professor Marzo, aparece aí, por favor, para eu te colocar. Então, eu vou começar a conversar agora com o professor Marzo. É um prazer enorme aqui, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, e a gente teve uma relação muito forte aqui pelo envelhecimento,
pelos idosos, né? Gente boníssima. Vamos lá. Deixa eu achar o professor aqui. Aqui. Só um segundo. Só queria falar uma coisa, minha primeira live. Achei ele já. Ixi, entrou um cara de americano aqui. Fala, professor. Fala, Gobo, tudo bom, parceiro? Tá bom, e você? Putz, prazer imenso estar contigo aqui, cara. Obrigado, amigo, obrigado. Queria já de cara aí agradecer o convite e dar boa noite para toda essa galera aí que segue você, que tá aproveitando esse tempo para aprender junto. Satisfação enorme Bom, estar aqui. legal. Legal, cara. A gente fez isso pontualmente por conta dessa situação aí pandêmica, né, epidêmica que está acontecendo, mas você já vem fazendo isso há um bom tempo. Nós temos aqui o professor Fábio, que antes mesmo desse corona aí, já vem fazendo algumas lives, né? Mas eu queria já não perder muito tempo, porque eu sei que nós temos muito assunto para conversar. Queria falar aqui para as pessoas que o professor Marzo Grigoleto, ele... Deixa eu só ver aqui. Tá ouvindo, Marzo? Tô sim, tô ouvindo de boa, parceiro. Tá bom. É que o seu tá... Beleza. Tá dando sinal de que tá atualizando. Professor Marzo, eu acho que eu conheço ele pessoalmente, assim, virtualmente faz 6 meses, mais ou menos, né, Marzo? Menos de 6 meses. É interessante. Foi, O professor Fábio fez a primeira live com uma professora, a Cláudia Oller do Nascimento, e é interessante, duas pessoas que se conhecem há muito tempo, né? E foi uma live super legal. Quem está aí e assistiu, coloca um joinha aí que gostou. Tenho certeza que todos gostaram. E, eu e o Marzo, na verdade, é o contrário da relação entre a professora Cláudia e o Fábio, que é uma relação de orientadora e aluno. A gente se conhece aí, acho que desde janeiro, por uma situação à parte, que não tem muito a ver com a pesquisa em si, mas a partir disso a gente foi meio que se afinando aí nos pontos em comum, no envelhecimento, no treinamento funcional, nas medidas e avaliação, e a gente acabou chegando hoje aqui nessa live. O professor Mars é uma pessoa muito simpática, muito aberta, e é um prazer imenso na minha primeira live aqui como professor estar te recebendo. Obrigado, seja muito bem-vindo, tá bom? Muito obrigado, Gogo. Obrigado a você. Responsabilidade grandíssima para mim aqui, né? Na primeira live sua. Uma honra, uma satisfação. Espero estar à altura Tá aí bom. do... Tá me ouvindo bem, parceiro? Professor, só uma coisa. Eu estou te ouvindo, mas a sua imagem travou. E o pessoal está colocando que o professor Marzo, a imagem está ruim. Será que você consegue fazer alguma coisa aí para... Eu posso desligar o Ou Wi-Fi. sair? Eu posso desligar o Diga. Wi-Fi. Vou desligar o Wi-Fi e deixar sem com 4G para a gente testar. Tá bom. Vamos gastar o seu 4G, então. Depois você manda a conta. Peraí. Vamos lá. Calma aí, pessoal. Tá todo mundo falando que a imagem travou, a gente já está sabendo aqui. Vamos lá. Gobo, você me escuta? Eu escuto bem. Na pior das hipóteses, a gente vai falando, tá? Mas a imagem Fica voltou? tranquilo. Não, ainda não. Se você quiser sair e Tá. entrar de novo, Beleza, vou eu fazer te isso. coloco. Tá bom? Legal. 4G funciona, Marcelo. Pessoal, quem é de fora que não falou ainda de onde é, coloca aí para eu saber. Já sei que tem pessoal de Brasília, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Carapicuíba, Americana, tinha um cara aí de Americana. Esse cara aí é meio suspeito. Quem mais está aí? Boston, Santa Catarina. Vamos lá.
Carapicuíba eu já falei, cara. Mas de onde de Carapicuíba? Eu preciso saber de onde. Bataguaçu, cara. Quem é de Bataguaçu que tá aí? Araçatuba, Toritama, Pernambuco. Que legal. Belém do Pará. Maiara, Suelen. Brasília em peso. Mas Brasília, esse Libioex não é de Brasília. Eu sei de onde é esse cara aí. Rio Grande do Sul, Sobral, Ceará. Euclides da Cunha Paulista. Que legal. São Paulo, Aracaju. Aracaju é da turma aí do professor Marlos, certeza. Bahia. Aí, professor, vamos lá então. Espera aí. João Pessoa. Aí, professor. E agora? Tá ótimo. Agora melhorou? Perfeito. Tá ótimo, perfeito. Show de bola, então. Vamos nessa, legal. parceiro. Vamos lá. Apresentando, então, aqui, ó, o professor Marzo Rigoletto. Marzo... Isso, Marzo, com a parte do meio. Edir. Não, Marzo, a parte do meio. Edir. Oi? Edir. Isso. Da Silva? Da Silva Grigoletto. Não. Da Silva Grigoletto. Eu sabia que tinha mais 2 nomes no meio. O professor Marzo, ele é da Universidade Federal de Sergipe, professor da Educação Física, ele é credenciado junto a 2 programas de pós-graduação, programa de pós-graduação em Educação Física e programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas. É isso, professor? É isso aí, amigão. A gente está aí trabalhando com 2 programas e dando ênfases diferentes nos 2 na nossa linha de trabalho aí, que é o treinamento funcional. Legal. Você trabalha com mestrandos e doutorandos nos 2 programas, professor? Na educação física, a gente trabalha com mestrandos, tá? E a gente tem uma ênfase mais metodológica na educação física em relação ao treinamento. E nas ciências fisiológicas tem mestrado e doutorado. E a gente tem uma ênfase mais de estudar sobre a ótica da fisiologia, as adaptações do treinamento. Legal. Alguma variável específica? A gente na fisiologia está trabalhando muito com inflamação agora, mas a gente nunca esquece de todas as variáveis funcionais também. Sempre vai no pacote aí junto. Perfeito. Professor, o pessoal está colocando aqui, eu estou te ouvindo bem, travou de novo, tá? Não sei, eu por mim, cara, se a gente continuar assim, tá bom, se não for atrapalhar. Agora, eu acho que, e eu tenho assistido as suas lives aí, sempre está funcionando. Hoje comigo que não funcionou. Tá? Olha lá, ele saiu. Quem está aqui? Pessoal, peço desculpas, tá? Eu vou enviar uma solicitação para participar do seu vídeo. Deixa eu ver, visualizar. Estamos aqui, eu vou na dificuldade a gente continua só o áudio aqui, senão não vai avançar. Vamos lá, professor. Vamos lá. Na dificuldade a gente continua o áudio, tá bom? Fica tranquilo. Tá bom, então. Beleza, legal. É o que eu estava falando, a gente conhece aí há 5, 6 meses e eu ainda não conheço muitas coisas de você, apesar da gente conversar muito, e tanto que eu optei por você ser o meu primeiro colega, parceiro aqui na live, mas ainda a gente precisa se conhecer bastante junto com as pessoas aí. Então, eu gostaria que você se apresentasse, né? De uma certa forma, assim, como é que você se define dentro da nossa área aqui, professor? Tá bom, Gobo. Primeiro me fala se agora ficou melhor, tá me vendo? Tá ótimo. Tô te vendo, tá mexendo a imagem, tô te ouvindo. O som sempre tá perfeito, tá bom? Tá, show de bola. Nunca é muito fácil para alguém se definir, né? Mas pelas minhas vivências de mundo e tudo isso, desde pequeno, meu sonho é ser professor, então eu me considero sempre um professor acima de tudo, alguém que gosta de ensinar e que gosta de aprender todos os dias. E eu tenho uma veia muito forte de treinador, inclusive eu sinto muita falta na universidade, até porque o meu orientador é um grande treinador, que é Romanuel Garcia Manso, um espanhol que é um ícone aí do treinamento de força. Então eu me considero um treinador e um professor, nada mais do que isso. Alguém que é curioso na nossa área, acredita muito no movimento como uma grande estratégia, e isso é como eu me defino, um aprendiz que gosta de ensinar e que gosta de treinar pessoas.
Legal, perfeito, cara. É uma definição que encaixa muito com as definições que eu penso para nós aqui. Legal, show de bola. Eu assisti algumas lives suas como Uhum. convidado também, viu, professor? E acho sua didática bastante interessante, sobretudo para falar sobre treinamento. Como é que o que você fala sobre essa didática? Você trouxe isso da Espanha, alguma coisa específica, ou simplesmente algo que você desenvolveu próprio? Bom, Gobo, bom, primeiro obrigado, né, pelo elogio. Eu sempre, quando o meu sonho foi ser professor, eu sempre gostei de ver pessoas com boa didática dando aula. Então, eu sempre me espelhei em algumas pessoas, um deles foi meu orientador, outro foi um professor de Porto Alegre, da psicologia, chamado Beno Becker Júnior. Então, sempre eu via essas duas pessoas como referências para mim, e eu assistia muitas vezes a mesma aula deles, onde eles usavam diferentes estratégias para poder explicar a mesma coisa. E aí, isso, junto com alguns estudos da área da comunicação, acho que eu fui desenvolvendo o meu estilo e algumas pessoas gostam disso, né? Eu acho que eu sim consigo selecionar, é que para mim o principal é que quem está me escutando entenda o que eu estou falando. Então, não tenho problema de me adaptar à linguagem, a uma linguagem mais simples. Eu acho muito estranho quando alguém sai de uma palestra e diz, poxa, como o professor esse sabe? Eu pergunto, o que você entendeu? Ele fala, nada. Então, ele foi lá para dar um show, mas não para explicar para você aquilo. Então, sempre procuro buscar recursos para isso, de alguma maneira, poder explicar dessa maneira mais simples possível. Legal. Eu acho que tem muito disso hoje, né, cara? Hoje as pessoas gostam de falar difícil e para poder atrair, né? Para poder conseguir esse elogio das pessoas, né? Mas vamos mudar um pouco o assunto agora. Você falou da Espanha, e eu conversei com você faz um pouco de tempo aí sobre essa questão da Espanha. Parece que você ficou muito tempo na Espanha, né, Marcos? Como que é essa situação da Espanha? Como é que você foi para lá? O que você fez lá na Espanha? Gobo, eu morei quase 15 anos na Espanha, né? Foi uma situação aí bem diferente, né? Eu acabei ganhando uma bolsa da Agência Espanhola de Cooperação Internacional e acabei terminando o que seria o estágio profissionalizante na Espanha, tá? Gobo, o pessoal falou que travou de novo, é correto ou não? Ah, tá travado, Márcio, mas Vamos ver agora, Gobo, se fica bom? agora vai. Agora vai? Agora é o seguinte, se travar comigo, eu não sou o protagonista. Vai com você, Tá, eu acho que não tá vai, bom? eu acho que não vai travar não, amigão, porque eu faço live quase todos os dias aqui, a internet normalmente está bem boa. Então acho que agora vai. Beleza, Bom, vamos lá. Continua da Espanha, então. tá. Galera que está entrando agora, a gente está falando sobre treinamento funcional. Aí o professor Gobo me perguntou sobre esses anos que eu morei na Espanha. Então, pessoal, eu acabei fazendo o meu estágio profissionalizante. Eu sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E aí o que aconteceu? Aí quando eu terminei o estágio profissionalizante, eu recebi um convite para fazer mestrado. Acabei fazendo mestrado e doutorado na Universidade de Córdoba, na Espanha. Nesse meio termo aí também, eu comecei a trabalhar como preparador físico no futebol, também em voleibol. Trabalhei em Superliga muitos anos, que eu vi alguns colegas do vôlei aqui. E aí, nesse meio termo, eu fui fazendo o meu doutorado. Fui professor assistente dessa universidade também, o que a gente chama de substituto aqui no Brasil. E sempre trabalhando de preparador físico. Aí, moçada, eu acabei sendo contratado pelo Centro Andaluz de Medicina do Esporte. Fiquei aí 4 anos nesse centro. E aí fiz um concurso para a Universidade de Sevilha, tá? Que até tem o European Congress, o Congresso Europeu esse ano vai ser lá em Sevilha. E aí eu acabei passando no concurso para DE e fiquei 3 anos como DE na Universidade de Sevilha. E aí, por motivos pessoais, separação, eu acabei querendo retornar ao Brasil e querendo morar no Nordeste. E hoje em dia eu sou muito feliz aqui na Universidade Federal de Sergipe, morando em Aracaju. E aí nesse retorno foi que a gente acabou montando o Functional Training Group, que é um grupo de pesquisa que a gente estuda essa abordagem do treinamento.
E é isso, Gobo. Eu tentei fazer um resumão meio rápido aí Legal. para... Não, uma história legal, cara. Eu desconheci que você foi TE lá na. Eu achava que você tinha feito estágios, tudo, mas legal. E Não. você fala aí do livro, né? Só lembrando, pessoal, no final da live, quem se inscreveu lá na promoção vai ganhar esse livro direto de Aracaju para onde for, né? Vai sair das mãos do professor Marzo com dedicatória, tá? Esse livro é feito pelo Marzo, pelo professor Antônio Gomes de Rezende Neto. Professor, então já estamos falando de treinamento funcional, né? Você falou do seu grupo, Functional Training Group. Vamos falar de treinamento funcional, então, né? Acho que já dá para entrar no tema. Vamos lá. Gogo, Legal. o pessoal está te perguntando sobre onde é que se inscreve para o sorteio. É depois que você vai fazer, né? É o seguinte, vocês vão ter que sair da live, eu acho, não sei. Tem aí um post que tem os 2 livros. Nós vamos sortear qual é o livro? O Fisiologia dos Exercícios Resistidos e o Treinamento Funcional para Idosos. Tem um post lá. Vocês têm que entrar no post, curtir e marcar 3 pessoas. Tá? É igual aos sorteios que ocorrem em todo lugar. Perfeito. Manda ver lá. E nesse mesmo Instagram nosso aqui do curso, tá bom? Tá. E já ainda estão perguntando do livro, tudo. Essas informações a gente dá no final, né, o Márcio? Beleza. Gobo, eu vou fazer um desafio para a galera aqui, ó. Se eles forem lá embaixo no aviãozinho e mandar para algum colega, eu vou sortear outro livro só para quem está na live aqui, ademais do seu. Show de bola, beleza? Show de bola, pessoal. Tá. Legal. Estão perguntando se essa entrega em Portugal. Daí no final a gente vai falar sobre essas questões mesmo, porque tem um curso sobre treinamento funcional que você vai dar no sábado, né? Isso. Mas depois a gente fala sobre isso lá no final. Isso, a gente fala. Vamos lá. E já que estamos falando de treinamento funcional, fala para mim 2 coisas aí. O que é o treinamento funcional e como que você começou a trabalhar com treinamento funcional, Marcos? Pô, vou começar pela segunda. Mais ou menos no ano de 2007, eu li um artigo, Bobo, que não era da nossa área especificamente, era da psicologia. E basicamente o título do artigo era: se o exercício é tão bom, por que cada vez as pessoas fazem menos? E aquilo, cara, me mexeu. Eu peguei o artigo, li o abstract. Quando eu li o abstract, eu acabei lendo todo ele. E realmente as reflexões do artigo eram muito interessantes e me fizeram querer mudar um pouco a abordagem, porque eu vinha do treinamento desportivo, de ser controlando absolutamente tudo. E aí, cara, me abriu os olhos para essa nova abordagem, um pouco mais dinâmica e que tornava o exercício mais palatável, tá? E que depois eu vou falar mais tarde aí um pouquinho sobre essa questão da aderência. E aí foi que eu comecei a me aproximar dessa metodologia e aí acabei começando a estudar, me apaixonei por ela, fiz cursos na Europa, nos Estados Unidos, comecei a estudar cientificamente esse treinamento funcional. E o que é esse treinamento funcional, né? Essa mesma pergunta, para você que trabalha muito bem com composição corporal, Edio Petrosky, no ano de 2014, me falou: Marzo, não para de chegar artigo aqui na Revista Brasileira de Cineantropometria comparando o treinamento funcional com o treinamento tradicional. Você pode escrever alguma coisa sobre isso, você que publica? Daí eu fiz um artigo de opinião que foi titulado Funcional para quem e para quê? Que foi o artigo com mais download da história da revista. Que legal, cara. E até o American College fez alguns posicionamentos sobre treinamento funcional e ele cita esse artigo, né? E aí, cara, hoje saiu o print de um update dessa revista, que é Treinamento Funcional, um update. E aí, por que a gente fez esse update? Porque começou a surgir novas nomenclaturas, como o treinamento multimodal, como treinamento integrado. E, basicamente, o treinamento funcional é aquele que trabalha as funções do indivíduo. Então, o meu foco principal está na função, para melhorar a funcionalidade. O que é funcionalidade, para quem está escutando a gente, de uma forma muito simples? É a capacidade que o nosso organismo tem de realizar funções. E a gente pode fazer 3 tipos de funções aí, pessoal. A gente pode fazer funções da vida diária, a gente pode fazer funções laborais. Então você vai treinar um carteiro, um bombeiro, você vai treinar um cabeleireiro, e a gente faz funções do esporte.
E essas funções, elas têm uma característica. Você nunca consegue fazer a função com uma capacidade física só. Nem só com força, nem só com resistência, nem só com agilidade. Então, uma das grandes características do treinamento funcional é o que chama de ser multicomponente, galera. Que é na mesma sessão eu estimular, então, força, resistência, agilidade, flexibilidade, equilíbrio. E para isso, normalmente, a gente usa exercícios que são multiarticulares e multiplanares. A gente cuida muito do core e basicamente trabalha com as principais funções do dia a dia, no contexto que a gente está aqui, que é empurrar na horizontal, na vertical, puxar também nessas duas, agachar e transportar objetos. Basicamente, buscando priorizar a funcionalidade do indivíduo. Em resumo, é isso, moçada, essa abordagem. Legal, você sabe que basicamente é isso que eu trato na disciplina que eu estou dando agora e queria fazer um adendo que essa live ela é parte integrante da disciplina como atividade curricular. Tá? Poxa, que resposta. Eu espero que tenha alunos meus, já vi alguns alunos meus aqui. Tá? A live, alguém perguntou alguma hora, a primeira parte já está no IGTV gravado, que na hora que eu sair eu já deixei gravado, e a segunda parte vai ficar também. Então os alunos vão ter acesso. E essa parte é extremamente interessante e importante para a disciplina, né? Na verdade, assim, eu ia fazer uma pergunta, por que o treinamento funcional é tão importante para idosos? Mas você, basicamente, nessa definição, deixa muito claro, né? Então, as aptidões funcionais realizadas, né? Multifuncionalidade, multifunção, isso, desculpa, já praticamente define, mas você quer complementar alguma coisa em relação a isso? E por que os idosos... Quando você fala treinamento funcional, a relação a idosos é muito maior do que para adultos, porque o adulto necessariamente gosta de levantar peso na academia ou tem alguma razão específica? Gobo, olha só, eu vou fazer o seguinte, para lembrar a galera da tua disciplina. Eu tenho um flip chartzinho aqui do lado, eu vou tentar escrever invertido. Mas em qualquer livro que em qualquer livro que você for ver de envelhecimento, aparece um desenho que a galera vai ver que é falando sobre os sistemas. Então, eu tenho ali o meu sistema cardiovascular, eu tenho meu sistema músculo-esquelético, e eu tenho vários sistemas. O que é comum em todos esses sistemas aqui, galera? Todos esses sistemas são afetados pelo processo de envelhecimento. Então, você não pode pensar em estimular um único sistema, inclusive a cognição. Então, uma abordagem funcional é uma abordagem que tenta contrarrestar o que acontece durante esse processo de envelhecimento. Que a gente perde função e a gente perde também vários aspectos morfológicos que são importantes. E aí uma das grandes questões é a questão da sarcopenia e da dinapenia, da osteoporose, que a gente pode comentar depois também. Então não tem como pensar um treinamento para alguém que não combata o deterioro da função do indivíduo. Então na hora da gente estruturar uma função, e a nossa proposta, a gente vai tentando contrarrestar cada um dos aspectos deletérios dessa função. Por isso que uma aula de treinamento funcional, ela tem vários aspectos dentro da aula, mas a força, ela é primordial. É a capacidade física central de todas elas, tá? Não, na verdade, então você já meio que responde porque você está falando das funções gerais, eu queria saber o quanto a força é importante nesse multimodal aí. Né? E já coloco outra pergunta em cima também, já que estamos falando de força, Sim. um componente, uma definição rápida da força que seria a potência para idosos, porque eu também insisto um pouco na potência nas minhas aulas para os idosos. Queria que você falasse, então, a importância da especificidade, força, do treinamento de força em si dentro de um treino funcional e falasse um pouquinho da potência também muscular. Perfeito. Para idosos, claro. Para idosos, perfeito. Primeiro eu queria lembrar para a galera que esse deterioro também é do sistema nervoso. Então você precisa estimular todos os aspectos de melhora nervosa e de condução também. Para isso o treinamento de alta velocidade ele é muito importante. Então um dos aspectos-chave que as pessoas têm que entender é que hoje em dia a potência
ela é um melhor preditor da funcionalidade do que a força. O que é isso para a galera da graduação, em outras palavras? Que o seu idoso vai começar a perder potência antes de perder força. Então, um grande indicador dessa perda de funcionalidade é essa perda de potência, que também está associado com vários aspectos. E aí, Gobo, eu gosto muito de explicar para a galera, vou pegar o flip aqui de novo, se a galera, vou botar aqui, ver se a galera consegue ver. Vocês vão lembrar daquelas aulas de fisiologia lá, que eu vou fazer de forma bem simples aqui, moçada, que a gente tem algumas fibras, que eu vou botar na cor preta, que são as fibras tipo 1, são as fibras lentas, são as fibras oxidativas, depende da sua idade que você estudou com um nome ou outro, tá? E eu tenho umas outras fibras, que eu vou botar na cor azul aqui, que na verdade tem que ser um pouquinho maior, que são as fibras tipo 2. Dá o joinha, dá o like aí, se está todo mundo conseguindo ver. Essas fibras tipo... Ah, estamos vendo sim. Tá. Essas fibras tipo 2 aqui, moçada, elas são a grande preocupação nossa com os idosos, porque são essas que ele perde. Então, moçada, essa que vocês têm que mimar, que vocês têm que cuidar, que vocês precisam tratar dela com muito carinho. E a gente tem duas estratégias para recrutar essas unidades motoras aqui. Uma que vocês conhecem bem, que é pela via da força. Então, se eu colocar uma carguinha que ele consegue fazer 20 repetições máximas, eu basicamente estou pegando só a fibra lenta. Se eu botar uma carga para 10, para 5 ou para 2, cada vez eu vou recrutando mais. Então, à medida que eu aumento essa intensidade do trabalho aqui de força, eu vou recrutar esse tipo de fibra aqui. Mas eu tenho também, moçada, outra via nesse gráfico aqui, que o prof está explicando para vocês, que é a da velocidade. Se eu colocar uma carga não muito alta, então imagina que a gente joga um wall ball na parede com o idoso, ou joga uma medicine ball de 2 kg de um para o outro. Então, através da velocidade, você também consegue recrutar essas fibras que são importantes aqui. Então, a gente tem duas possibilidades de organizar o nosso treinamento de força, que eles são complementares. O que não tem muito sentido, e é o que eu vejo, é você ir numa aula de idoso e ele tá com aquele pezinho rosa de meio quilo fazendo 30 repetições de elevação frontal. Porque senão você está estimulando um tipo de fibra que ele quase não perde. Porque veja bem, o idoso ele perde essas fibras em quantidade e em tamanho. Se você for olhar uma célula de um idoso e de um jovem, as tipo 1 são quase do mesmo tamanho. A tipo 2, ela perdeu quase 50% do tamanho nos idosos. Então você tem... E quantidade também, né? Exatamente, quantidade e tamanho. Então sempre explico para a galera que você precisa criar estratégias para mimar isso, beleza? Então é mais ou menos essa aí a importância do trabalho de força. Gobo, essa estratégia que eu estou mostrando aqui, se alguém quiser depois, a gente foi convidado pelo editor da Journal of Aging Science para escrever um paper sobre prescrição do treinamento de força em idosos, onde a gente apresenta esse modelo, tá? Então eu posso mandar para você, ou se show de bola. Se tiver alguém do grupo de pesquisa aí, eles podem colocar também aí um zapzinho que a gente tem do grupo de pesquisa do FTG para mandar para a galera. Se tiver alguém do grupo aí, coloca aí, galera, o zap. E aí o Gobo pode fixar o comentário e vocês pedem pelo zap ou como for mais fácil. Mas é isso, tá joia, obrigado. Legal, perfeito. Depois, se tiver alguém aí do grupo aí do Labicin ou do Lafice, coloca aí, por favor. A gente trabalha muito junto com o Lafice aqui também. São dois grupos, o de fisiologia e o de avaliação músculo-esquelética. Olha só, o Marzo, você começou a dar uma estruturada na parte de força e potência. Vamos estruturar o treino funcional agora, então? Como seria para você, o professor Marzo? Como que o professor Marzo ele prescreve o treino funcional, então, para as pessoas idosas? Tá, beleza, moçada. Então, olha só, quando a gente pensa numa estruturação de uma aula, a gente tem que pensar, então, em abordar todos esses aspectos que eu estava falando aqui com o professor Gobo. Então, tem que pensar em muitas coisas que são importantes para o idoso, tá? Não vai dar tempo da gente falar aqui sobre avaliação funcional,
mas é um assunto que eu gosto muito de avaliar. A avaliação funcional, entendendo ela no aspecto mais tradicional, mas também sobre a ótica da qualidade do movimento, que é ver os ângulos articulares que eu posso trabalhar. Então tem uma coisa que é muito importante para o idoso, que é preparar ele para a sessão, tá? E como é que eu preparo ele para a sessão? Galera, eu não gosto de chamar de aquecimento, porque aquecimento me dá sempre a ideia que eu estou subindo numa esteira e fazendo uma atividade cíclica. E é muito importante a gente ativar o idoso pensando naquilo que ele vai fazer depois. Então a gente gosta de chamar dessa estrutura aí de preparação para o movimento. Então tem algumas dessas articulações que elas sofrem mais com o processo de envelhecimento, tá? E elas vão perdendo muita mobilidade. Algumas perdem mais estabilidade. Por exemplo, o joelho tende a ficar mais estável, mais laxo, a lombar. Mas quando a gente pensa em tornozelo, em quadril, em cintura escapular, normalmente você perde muita mobilidade. Então a gente sempre começa a nossa aula com atividades de mobilidade, tá? Claro que eu vou ajustar uma alavanca, eu vou começar com uma alavanca menor e à medida que eu puder eu vou usar a alavanca maior. Isso vai ser uma das questões. Junto com isso, cara, a gente faz também uma coisa que a gente chama de um trabalho de ativação, tanto muscular quanto cognitivo. Tudo isso aí, galera, é o que a gente chama de preparação para o movimento. Eu vou tentar usar o quadro aqui, eu vou virar minha câmera, porque aí eu consigo explicar melhor para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Bobo, veja se dá para ver direitinho o meu quadro aqui. Eu vou virar aqui e você me dá feedback aí, parceiro. Isso. Consegue ver? Levanta um pouco. Levanta mais, levanta mais. Aí, perfeito, perfeito. Tá, beleza, parceiro. Eu vou botar 4 linhas aqui, ó, uma vermelha, outra azul, outra vermelha e vou botar 2 azul no meio. Essas 2 azuis do meio, a gente vai falar já já delas, que é a força, como a gente falou, que para mim é chave. Mas a que a gente chamou aqui de preparação para o movimento, deem o joinha se vocês estão vendo aqui, preparação para o movimento, eu preciso aqui então colocar todas as minhas atividades de mobilidade, as atividades que eu vou dar estabilidade para esse idoso e ativar ele para começar. Ativação. Inclusive cognitivamente, tá? Tem muita estratégia legal que a gente faz aqui, que eu vou ver se dá tempo, eu mostro para vocês alguns slides sobre isso ainda. Quando você preparou ele está ativado muscular e cognitivamente, você vai entrar agora aqui nos 2 blocos. 2 blocos neuromusculares, que é o que a gente apresenta no artigo lá. Neuromuscular 1 e neuromuscular 2. Gogo, normalmente a nossa proposta é colocar tudo que tem a ver com contrações rápidas, capacidades físicas, que são de contração rápida. Então vamos pensar em capacidades que eu preciso fazer rápido para funcionar. Velocidade do idoso, agilidade do idoso, coordenação, potência. Tudo eu vou colocar dentro desse primeiro bloco que a gente chama de neuromuscular 1. Com uma série de estratégias aqui de cognição que eu vou falar depois. E depois a gente coloca um segundo bloco, família. O segundo bloco, que a gente chama de neuromuscular 2, que são essas tarefas funcionais de força. Agora eu vou empurrar com ele o mais pesado que ele puder, eu vou puxar com ele o mais pesado que ele puder, eu vou agachar com ele o mais pesado que ele puder e eu vou transportar objetos. Então eu vou puxar, vou empurrar, vou agachar e vou transportar objetos com eles aqui. Beleza até aí, moçada? Perfeito, estamos acompanhando aqui. Tá, show. Vou pro quarto aqui, que daí eu volto para lá para a gente poder fazer alguma coisinha. A última parte, a gente foca no coração do idoso. É a parte cardiometabólica. Essa parte aqui, uma opção nossa, normalmente, é usar o trabalho intermitente aqui, por várias questões. Porque em 10 minutos a 15, como máximo, a gente consegue resolver. E porque a gente usa muitas estratégias aqui que são mais fáceis de usar pausando ela. Então, a gente tem muitos jogos cognitivos aqui, trabalhos de deslocamento, de ir e voltar.
nos quais a gente vai ajustando a densidade de treinamento. O que é densidade de treinamento, família? É a relação entre trabalho e descanso. Então, você imagina que eu vou começar com ele aqui, com o idoso que está começando no grupo, com uma densidade de 1:3. Quer dizer, ele vai deslocar o mais rápido que ele puder 10 segundos e vai descansar 30 segundos. À medida que eu vou condicionando ele, eu consigo criar outras tarefas, 1:2, 1:1 e até 2:1, depende da situação e da porcentagem do VO2 máximo que a gente está fazendo, a gente trabalha. Então, família, resumindo, para você anotar aí, são 4 pontos, tá? Preparação para o movimento, 2 blocos com ênfase no neuromuscular, porque, afinal de contas, você precisa cuidar da massa muscular desse indivíduo, né? Lembra que já faz algumas décadas que já o músculo é visto como um órgão endócrino nele mesmo. Então, você precisa fazer tudo isso aqui funcionar para o resto funcionar bem. E no final a gente faz a parte de cardio. E aí, no meio disso aqui, a gente faz outras coisas que eu comento já para vocês aí, para não ficar falando muito aqui. Valeu? Legal, show de bola. Perfeito, cara. Gostei. Eu tenho uma questão relacionada a isso. Obviamente, volta. Isso, volta. Beleza. Tava vendo lá os seus interruptores. Olha só. Você tem aí uma proposta de sessão. Isso com a sobrecarga, ela se mantém. Sempre essas 4 fases de uma sessão, né? Independente do nível de preparação da pessoa, ela se mantém. Então, o que eu quero chegar eu trabalho muito com pessoas que eu classifico ou como sarcopênicas ou como frágeis. São 2 classificações diferenciadas. Sim. Mas eu tenho pessoas realmente que estão em condições... Eu tenho idoso que está com idade de 95 anos já de idade, né? Já está com 95 anos de idade. Então, a gente, independente da condição clínica, vamos colocar dessa forma, é essa estrutura do seu treino. Tá? Então, o que vai variar é a intensidade, é a densidade, é isso que nós vamos mexer. Exatamente, Gobo. A gente varia, por exemplo, intensidade, densidade, volume total, todos os componentes da dose do treinamento é o que a gente varia. Então, você vai ver que eu tenho um idoso mais frágil, que eu posso trabalhar, por exemplo, o core, que como eu falei antes, está no cerne, na essência do trabalho, porque para ele poder empurrar, puxar, sem estar apoiado, porque não tem uma máquina para ficar apoiado, então eu preciso que o centro seja capaz de dissipar essa força. Eu tenho idosos que eu faço trabalho dinâmico, eu tenho idosos que um trabalho anti-rotação dele é um elástico bem fininho, ele segurando o elástico aqui perto do corpo. Eu tenho outro que separa, o elástico está puxando para lá, tá, família? Tá para lá e eu estou evitando essa rotação. Estou fazendo um trabalho isométrico aqui, evitando que ele vá para lá. Então, tem um que faz isso sentado, próximo do corpo, outro que faz longe. Eu tenho aqueles que eu já não faço trabalho isométrico de core. Eles já passaram por isso. Então, por exemplo, eu mostrei ontem numa aula sobre core, eu gosto muito dessa coisinha, que é uma coisa muito simples. É tipo um nível, que tem uma bolinha dentro, e agora eu posso pedir uma troca de base para ele, e ele vai controlando. À medida que eu aproximo mais esses pininhos aqui, fica mais difícil dele controlar a bolinha. Depois eu posso pedir para ele fazer com uma mão, e eu vou variando sempre. E eu tenho idosos que já trabalham o core lançando objetos em padrões. Então, eu peguei um exemplo que é o core, e a gente foi passando por diferentes intensidades. Eu acabei esquecendo de falar antes, por que a gente falou muito sobre o core? Gobo, a gente publicou alguns artigos com pessoas destreinadas na Frontiers in Physiology, mostrando que o core transfere muito para a performance das outras capacidades. Quando a gente fez isso com idosos, apareceu a mesma relação. E depois nós treinamos, isso aqui é só um paper de correlação, tá? Correlacionando uma regressão, melhor dito,
flexão, extensão, rotação de core com outras variáveis. Mas depois a gente publicou um artigo no Journal of Sport Science and Medicine, que é esse aqui, que era comparando os efeitos longitudinais sobre o core. E esse tipo de abordagem sempre melhora muito mais o core que uma abordagem mais tradicional, onde o meu centro não é tão exigido. Mas o problema é que quando ele vai para a rua, depois ele tem que desviar uma lixeira, o centro dele vai ser muito exigido. Então eu tenho que dar microdoses disso para poder ajustar. Exato. Só uma curiosidade, quanto tempo foi esse estudo longitudinal? Esse que a gente fez aqui foi de 12 semanas. Não, perfeito. Tá. É o que a gente faz por aqui, é o que normalmente se faz. A gente fechou um de 24 semanas agora, mas foi um desafio absurdo, né? Buscando idosas em casa e tal. Meio ano praticamente. Mas não chegou agora a ser pego pela fase da pandemia, não? Não, justamente não começou. A gente terminou esse. Não começou. Semanas. A gente terminou um de 24 semanas e não começamos o segundo de 24 semanas. Tá bom. Tá? Tudo bem. Tá jóia. Beleza. É isso. Não, beleza. Deu uma travada aqui, eu assustei agora. Tá. Pensei que tinha caído. Mas é o seguinte, você fala lá, logo no começo você fala, estou em 2 programas de pós-graduação e me chamou a atenção ciências fisiológicas pelas variáveis, tanto que eu perguntei, né? E nós temos também outro aspecto, que é o treinamento funcional e o treinamento convencional. Uhum. Isso, eu mesmo já estudei aqui, mas eu nunca comparei os dois sobre condições muito parecidas. Sim. Tá? Similares. Uhum. De treino, metodologicamente falando. Tá? Então, eu gostaria de saber se você já fez isso, se você já tem algum parâmetro estabelecido para comparar isso e sobre quais variáveis morfológicas ou fisiológicas. E qual é a diferença seria entre o treinamento funcional e o treinamento convencional para pessoas idosas? Tá, beleza, Kobo. Deixa eu ver se eu acho uma coisinha por aqui. Bom, a gente publicou recentemente no Experimental Gerontology justamente sobre isso, né? E uma das coisas que eu acho muito interessante, dá muito trabalho para a gente equalizar esses dois treinamentos, tá? Isso aí teria que ser uma live inteira para explicar a equalização. Mas a gente assumindo que eles estão equalizados em dose, a gente mostrou que para todas as variáveis, eu vou botar o fone aqui, tá dando eco para você ou não? Não, eu estou ouvindo bem. Tá, beleza. A gente analisou, Globo, força, potência, resistência, tá? A gente analisou equilíbrio, não só com Hickley Jones, mas medindo força com encoder, muitas variáveis funcionais, mecânicas tradicionais e mais moderninhas, como pegar o galão, colocar aqui em cima, situações como essa. Bom, a gente conseguiu os mesmos resultados, inclusive para força e resistência, que o treinamento tradicional, mas com muito mais melhora em todos os testes que eram funcionais, tá? Nesse da Experimental Gerontology. A parte de composição corporal, a gente não encontrou diferenças. Mas eu tenho certas restrições com isso, e você como especialista do assunto, você já sabe disso, inclusive, a gente queria usar nesse que ia começar agora, de 24 semanas, uma BIVA, para fazer análise vetorial da bioimpedância, para a gente poder ter mais informação sobre saúde celular, fazer uma melhor medida de massa muscular. Mas a gente tem muitas suspeitas por todas as variáveis funcionais que os dois treinamentos têm a mesma melhora, tanto em composição corporal quanto a nível de capacidades biomotoras, mas com muito mais melhora na funcionalidade, na qualidade do movimento, que a gente já avaliou isso também no outro estudo. A gente avaliou isso em diferentes manifestações da força, também está publicado. E tudo isso com um tipo de treinamento que custa 20% do que me custa fazer um treinamento tradicional. Sim. Então, isso a gente acha que é uma relação custo-benefício muito boa também. Exato. É o que, na verdade, meu primeiro projeto na Unesp, em 2013, 14, não foi exatamente o treinamento funcional em si, mas foi o treinamento com tubos elásticos, né?
E existia lá uma hipótese que veio da fisioterapia, nós temos o curso de fisioterapia aqui, e, na verdade, o que me chamava atenção em si não era o elástico, mas era a aplicabilidade e o custo-benefício, né? A possibilidade de você fazer até no leito, né? Então, você está deitado, imobilizado, e você, mais do que ninguém, sabe o prejuízo que uma pessoa idosa sofre com imobilização, né? O quanto se perde em vários aspectos morfofisiofuncionais, e daí a pessoa pode estar deitada na cama ainda fazendo um exercício com o braço, com a perna e tal. Então, o elástico eu achei interessante. Mas eu comecei a avançar isso para o funcional, né? E tivemos aí alguns problemas, o pessoal aqui de Prudente sabe, né? Nós tivemos cabos elétricos furtados no nosso laboratório e na nossa área de treinamento, por quase 2 anos parado, então a gente está reiniciando agora. Mas, enfim, eu acho que essa questão do custo-benefício é o que mais chama atenção. Que a gente tem que fazer ser acessível, né, cara? O treinamento tem que ser acessível, né? Tem que chegar aquele idoso que tem dificuldade a chegar numa academia, por exemplo. É isso que tem é que ser a ideia palatável. maior. Gobo, eu só queria responder uma pergunta para não passar, que teve um menino aqui, acho que é Júnior. Não sei se ele leu algum dos papers novos da Nature, mas ele me perguntou sobre a visão periférica dos idosos aí. E realmente é uma coisa muito interessante, que parece que está acontecendo com todos nós agora, com o uso em demasia do celular, de ficar olhando para o mesmo ponto fixo, mas com o idoso isso acontece muito mais. O idoso perde muita visão periférica. E isso é importante no trabalho que você for fazer, você colocar alguns exercícios para contrarrestar isso, Júnior. Eu uso algumas coisinhas muito simples, né, de brasileiro, mas os estudos onde diz que é importante você fazer treinamento ocular mostram que você pode tapar um olho, pedir para ele fazer uma movimentação, tapar outro, mas também ele calibrar esse foco é muito importante. Júnior, essa bolinha de tênis aqui, ó, eu peguei um cúter, um estilete, cortei e botei 2 elásticos simples aqui, ó. Você pode fazer muitas tarefas, por exemplo, para ela, de colocar aqui nessa parte de ativação. Agora eu vou dizer um número par, ela tem que tocar o B. Quando eu disser ímpar, ela tem que tocar o A. E você deixa isso aqui rodando. Então você precisa sim trabalhar a capacidade de foco do idoso. E isso demora 2 minutos para você fazer, tá bom? Então nessa parte que eu falei de preparação para o movimento, que era muscular e cognitiva, você pode e deve colocar esses trabalhos oculares. Desculpa, Gobra, só para não deixar sem resposta para... Isso é aquele termo errôneo que as pessoas falam, né? Melhorar reflexo, né? Que não é, na verdade. Mas isso é importante, sobretudo, para prevenção de quedas, que, consequentemente, vai resultar em fraturas. O idoso está muito mais, tem muito mais fator de risco para fraturas, né? Eu acho que isso é excelente. E a gente sabe, né, cara, Márcio, uma queda num idoso, né, por exemplo, de colo de fêmur, a gente sabe que isso nunca termina bem, para falar de uma forma mais sutil, né? Esses 6 meses depois, sem movimentação, sem exercício, arrebenta o sistema imunológico, e aí vem que... Exato. Morte... É por isso que eu gosto de falar muito do ciclo da fragilidade, e eu falo sempre para os meus alunos, né? Quem é meu aluno sabe muito. O pessoal, eu uso muito, eu gosto da proposta da Fried de 2001, do ciclo da fragilidade, mas eu falo, não é um círculo, é uma espiral, né? Que começa de dentro para fora, porque ela vira uma bola de neve, né, cara? É uma coisa que você, para frear depois, para reverter, é muito complicado. Então, a melhor coisa é a prevenção em relação a isso. Olha, faltam 5 minutos. Como nós temos que fazer um sorteio, eu queria terminar só para perguntar o que você tem feito aí atualmente, seus planos futuros, se você tem parceria no Brasil, fora. Nós certamente vamos começar, vamos torcer para que dê certo nossa parceria, mas... fala um pouquinho aí sobre essas questões relacionadas aos seus trabalhos atuais, futuros e parcerias. Tá, beleza. Opa, a gente sim tem algumas parcerias aqui no Brasil.
Eu espero que essa parceria com você aí melhore bastante a nossa medida de massa muscular. A gente tem uma parceria muito boa com o professor Edilson, lá de Londrina também. E a nível internacional, logicamente, por causa da minha vivência de tantos anos na Espanha, nós temos vários companheiros lá. E o professor David Ben, do Canadá, que é um grande especialista em músculo e também gosta muito dessa abordagem mais funcional, é um dos caras que tem publicado muito com a gente. Eu apliquei um projeto agora Brasil-Canadá, que se der tudo certo aí, os meus doutorandos, os mestrandos vão passar um tempo lá também. Show de bola. Isso aí seria uma coisa bem legal que aconteceria. E aí também legal. As formações que a gente costuma dar, como você falou antes aí, né? Já que você falou, se terminar aqui, a gente volta, você me chama, tá? Porque pra gente fazer o sorteio, tá bom? Tá. Porque tá quase dando... Não, mas se bem que a gente começou mais tarde, né? Então tem mais. Eu tô contando que vai terminar às 8. Porque o Instagram ele fecha com 1 hora, né? Isso. Mas... Não, mas nós temos tempo, então. Nós temos tempo. Deixa eu só comentar uma coisinha, não sei, que alguém comentou aqui do trabalho cognitivo. Pode ser? Para não deixar sem resposta. Pode, fala aí. Tá. Pode, manda ver. Galera, não estou conseguindo ler todos vocês aqui, mas depois vocês mandam o direct, por favor, e eu respondo o que for possível aí pelo direct. Galera, o trabalho cognitivo é importantíssimo você integrar ele em todas as capacidades físicas que for possível. Então, se você for pensar, por exemplo, e aí tem duas maneiras bem interessantes para você pensar nesse trabalho cognitivo. Um que alguns de vocês devem conhecer, que é o trabalho resolutivo. Então, você está na escadinha lá, pedindo para o idoso levantar o joelho, e você vai fazer algumas perguntas para ele. 2 mais 2, ele vai dizer que é 4, você soma e tal. Esse trabalho aí é bem conhecido de vocês. Um trabalho que é muito interessante também é o trabalho evocativo. Você imagina que ele está na mesma situação agora e você pede para ele lembrar alguma coisa do passado. Lembra que evocar em português é buscar alguma coisa do passado. Então você pergunta para o idoso, o que você almoçou ontem? Façam vocês isso, coloquem vocês na esteira a 14 km por hora e comecem a responder perguntas do passado para você ver quanto ativa isso. Tá bom? E aí a grande jogada disso é você começar com respostas, mas depois, moçada, você transformar isso num trabalho que a resposta também seja motora. Então, por exemplo, se eu disser agora, some 5 a sua idade. Se a resposta for par, você faz um agachamento. Se a resposta for ímpar, você faz um avanço, simulando de colocar uma lata de arroz em cima da mesa. Então, agora ele processou, tive muita atividade no córtex pré-frontal, mas a resposta foi motora, tá? Inclusive no core. Imagina que você está fazendo lá um cão de caça com o idoso só levantando o braço dele. E aí você pegou e colocou 2 cones chineses, por exemplo, lá. Um verde, um azul e um vermelho. Agora você vai dizer para ele uma cor e ele vai ter que levantar esse braço e tocar naquela cor. Ou você vai associando, ou você dá uma combinação para ele. Vai ativar o core, mas faz para mim preto, azul e vermelho. E eu tenho que memorizar essa combinação de 3. Então, todos eles vocês têm como fazer essa organização da sessão. Beleza? Amanhã o que vai ter de personal trainer já indo nos mercados comprando material novo, viu, Márcio? Isso vai ver só. Tomara. Vai ser legal. Mas, para mostrar como a força é importante, mas quantos domínios diferentes, né, nós temos que trabalhar com os idosos. Isso é muito interessante. Só para terminar, antes da gente conversar sobre as questões do sorteio, você falou sobre a parceria com o Canadá, muito legal, de mandar seus orientandos para lá. Eu já pergunto, como é o programa de pós-graduação aí, se um aluno tiver interesse, como que o Functional Training Group trabalha em receber alunos, estagiários, para começar a fazer participação? Perfeito. Cara, olha só, o nosso grupo de pesquisa hoje, a gente tem mais ou menos 30 indivíduos aqui, 30 figuras entre
pós-doc, doutorando, mestrando e graduação. A gente tem 2 projetos aqui, galera, que vocês são super convidados e sempre vem gente para cá, inclusive da Espanha. Às vezes já vieram pessoas de Portugal também. A gente tem 2 projetos contínuos aqui. O Mais Viver, que é esse projeto para idosos, que a gente tem 120 idosas e quase 100 em lista de espera para treinar com a gente. E a gente tem um outro projeto que chama UFIS Cross Training, que deu origem, inclusive, ao nosso livro lá de Cross Training, que muitos de vocês conhecem. Se não conhecem, eu vou mostrar agora. Que é esse aqui, que muitos de vocês conhecem. Então, esse é um projeto para adultos. Então, o que as pessoas vêm para cá, normalmente eles aprendem o nosso sistema de avaliação. Eu sempre convido eles para vir na época de avaliação e ficar uma semana a mais entendendo como é a nossa metodologia de treino, sentando junto com a gente para organizar sessões de treinamento, e é basicamente isso que a gente faz aí, tá? E aí, claro, toda quarta-feira a gente tem uma reunião de 4 horas de duração, que é a nossa reunião científica, e tem as co-orientações também, que são mais pontuais. Mas eu vou pedir para alguém do grupo colocar de novo aí o celular, ou vocês mandem no direct aqui, e eu já falo para vocês também, mando o zap nosso, a gente fica em contato, mas de coração, assim, cara, vão ser muito bem recebidos. Legal, perfeito, obrigado. Viu? Ou procurem aí o Functional Training Group aí no Instagram, nas mídias, ou no Google, que vocês vão achar muita coisa, com certeza. Sobretudo os belíssimos artigos científicos que vocês têm publicado aí. Marzo, eu estou muito satisfeito, cara. Muito obrigado. Show de bola, parabéns pelo que você tem feito, parabéns pela sua história. Não é fácil uma pessoa sair daqui para a Espanha, depois virar um DE na Espanha lá, aí voltar, sair de Santa Maria para ir para o Nordeste, né? Muito legal. Mas eu acho que você é um cara que sabe escolher bem as coisas, né? Primeiro Sevilha, depois Aracaju, né, cara? Sabe bem das coisas assim. Beleza. Mas muito obrigado. Vai ser um prazer muito grande tê-lo nos nossos trabalhos, tê-lo nas nossas bancas de pós-graduação e tudo o que vier depois, eventos científicos, os eventos presenciais, né? Mas se bem que a gente acabou gostando dessa situação de eventos à distância, porque eu acho bastante inclusivo e democrático, né, cara? Em que situação que eu ia conseguir ter um evento com pessoas do Belém do Pará, do Amazonas, de Santa Catarina ao mesmo tempo, né? E Bataguaçu aqui perto, que Mato Grosso do Sul e tal. Mas legal, você é uma pessoa que vai ser muito bem-vinda aqui, vai trazer muitos conhecimentos aos nossos alunos. Meus alunos estão bastante felizes aqui, eu tenho visto a reação. Então, vou falar uma coisa para o pessoal. Tá todo mundo desesperado aqui do sorteio, né? O sorteio, na verdade, a gente vai fazer um sorteio agora. O sorteio do Instagram já está fechado. O professor Marzo falou, se você clicar no aviãozinho e marcar alguém, né, Marzo? Isso. Vou fazer o seguinte, ó. Para poder fazer o sorteio depois, eu vou tirar uma foto nossa aqui. Sabe como é que é foto aqui? A gente tira os comentários e faz um joinha, eu e você. Beleza? Beleza. Aí vocês fazem o print. Aí depois me manda que eu vou postar. E nessa postagem aqui, beleza, eu faço o sorteio e coloco lá. Bobo, falta 2 minutinhos para deixar você com o sorteio. Eu queria 2 coisas antes de terminar. Galera, não vai embora não, hein? Dá o likezinho aí. Uma só. Olha só, primeira coisa. Bom, vou fazer primeiro o que você falou do curso. Pessoal, esse domingo a gente tem um curso de 3 horas de duração que é só sobre estruturação da sessão de treinamento, tá? Que é via Zoom. Quem tiver algum interesse, fala comigo no privado ali, que a gente explica essas 3 horas de duração. Quem certifica o curso é Scientific Sport, que é uma associação europeia, que é muito dessa estrutura que eu falei para vocês aqui, num passo a passo, bem de dosificar, de fazer tudo isso, tá? E o valor é simbólico, cara, é para pagar o certificado. São R$ 49 e vocês podem
parcelar em 12 vezes. Dá um pirulito por mês. Isso não é. Mas mesmo que fosse à vista, não é nada. Hoje em dia não é absolutamente nada para esse tipo de curso. Tá. E o segundo ponto, Gobo, eu queria, cara, assim, ó, de coração agradecer você, cara, e te agradecer e te parabenizar por esse trabalho que você faz aí. E durante o tempo que eu fui coordenador aqui, eu acabei rodando muito o Brasil e tal, né? E é impressionante, cara, a sua inteligência emocional, né? Eu nunca encontrei uma pessoa que quando você fale de você, o cara não diz, pô, o cara é sensacional, o cara é demais e tal. Essa vocação que você tem de ajudar as pessoas, de ser próximo, de estar perto do aluno e tal, é algo sensacional, assim, eu acho que um espelho para toda essa galera ali. Então, apesar de a gente não se conhecer presencialmente, eu queria dizer que agradeço demais a tua amizade já, que eu me inspiro em você, estou começando agora na pós-graduação, e eu tenho que olhar para você, para o Edilson, para as pessoas que têm experiência e aprender, cara. Então, eu queria de coração aí te agradecer e dizer que eu realmente me espelho em pessoas como você. Show de bola. Obrigado aí. Fico feliz pelo comentário e, apesar de não se conhecer presencialmente, fico na expectativa aí de que em breve eu vou conhecer Aracaju, tá bom? Vai ser muito As belas bem-vindo. praias de... Opa, obrigado. Ô, Marzo, pessoal, vocês entenderam, então, manda o print pro Marzo, né? É isso? Isso, alguém vai me mandar e eu vou postar. Vou postar no feed o nosso print aqui. E aí vocês vão lá e comentam. Ok. Eu vou colocar lá, você gostou da live? O que você aprendeu? Você comenta e amanhã de manhã eu faço o sorteio e mando para casa do ganhador. Perfeito. Perfeito. Marzo, então eu vou fazer o seguinte. Você quer ficar aqui? Ou a gente faz o sorteio e você já faz uma dedicatória para a pessoa aí, rapidinho? Você vai fazer o sorteio? Tá pronto aqui já. Vai fazer o sorteio agora? Vamos fazer agora então, acho que tem um tempinho. Agora. Uhum. Quer ver, ó? Eu vou ligar aqui o meu... Vamos ver se eu consigo virar... A câmera. Deixa eu ver. A câmera. Deixa eu ver. Isso. Aí, galera, manda energia boa. Certo. Manda energia boa aí para você ganhar. Pessoal, é o seguinte. São dois... Aqui, cadê? Ó, tá aqui. Ele vai gerar lá os comentários. Uhum. Deu 389 comentários. São dois livros. O primeiro é o livro de Fisiologia dos Exercícios Resistidos. É um e-book. Tá bom? É um e-book. Eu vou apertar sortear número aqui e vai sair a pessoa. Então, é um e-book. Quem ganhar, eu vou mandar depois por e-mail. A gente vai entrar em contato. A pessoa que ganhar entra em contato no privado comigo. A gente vai conversar como eu vou mandar a senha para o e-book. E o segundo sorteio, não pode ser a mesma pessoa do primeiro sorteio, tá? Claro. Vai receber diretamente das mãos do professor Marzo o livro, esse livro aqui, Treinamento Funcional para Idosos, tá bom? Então vamos lá, o primeiro livro então, o e-book, sorteando. Número 245, tá aqui, ó. Agora eu tenho que achar o 245 de 389. Gabriele, @Gabriele Leite 3, tá? Não, desculpa. Rafael Correia, meu aluno, @Rafael Correia 23. Pronto. Agora vamos sortear o segundo. Rafael Correia ganhou Fisiologia dos Exercícios Resistidos. Agora o segundo livro para o professor Marzo, @V Garcia. Marcou a Camila, Bonani, o Giovanni Ribeiro e o Ramon. O Rafael, eu sei que ele curtiu a página, eu só preciso ver aqui se esse quem é V Garcia, eu não sei quem é. Mas também me segue, perfeito. Pessoal, o V Garcia, eu não sei quem é, tá? Quem sabe quem é V Garcia aí me fala. Então, depois você coloca. Deixa eu voltar aqui. Lá. Isso, vou colocar. Então, o Rafael Correia ganhou o livro Fisiologia dos Exercícios Resistidos, e essa pessoa, V Garcia, o Vitor Garcia, o próprio está aqui já. Aí, Vitor, manda um abraço para o Vitor Garcia aí, ô Márcio. Show de bola, cara. Vitor, fala comigo depois e já me manda o endereço aqui para mandar o livro para você. Beleza, parceiro? Beleza. Aí, Vitor, responde aí já.
Ó, Marzô, Oi. muito bom falar com você. O pessoal adorou aqui, cara. Eu vou deixar na página do curso a nossa live. Massa. E você pode ter certeza que, pelo menos aqui em Prudente, você tá com a cara feita já, tá bom? Parabéns pela sua aula. Eu reforço aquilo que coloquei no começo lá. Já tinha visto as suas outras lives, sua didática, parabéns mesmo, é perfeita, cara. Muito legal, continue assim e vai ser um prazer a gente manter essa parceria sempre aí, tá bom? Obrigado, irmão. Obrigado. Ansioso para aprender com você. Galera, muito obrigado, tá? É Obrigado isso, por gente. deixar eu fazer o que eu mais gosto, que é compartilhar com os colegas as coisas. E a gente se vê por aí. Tá fechando aqui. Beleza. 3, 2, 1, Beleza. fechou. Falou.